Verdade, bem e belo. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com maiores detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimo-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem um mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas verdades aparentes. Nem é preciso dizer que foi devido à inferioridade do conhecimento humano que as pessoas não percebiam isso. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando no mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais, agonizando num turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso e, acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão. O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil, enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam a justificativa que dão a isso. Antigamente também existiam muitas enfermidades, só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade. De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente, apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva a cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. E mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços e, caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas. É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra
mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível? Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem jorei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade. A seguir, escreverei a respeito do bem, que evidentemente é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto. Nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Entretanto, como a premissa da ciência é a negação desse teísmo que é a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os méritos da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso enaltecem apenas seus pontos positivos e, quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas, coletivamente, não se consegue usufruir deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo em geral mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez isso ocorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não consegue usufruir das belezas naturais que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que não é toda a humanidade que pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será de fato civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um lema escrito num cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. Em 25 de setembro de 1953. Religião Daijo. Todos sabem que as religiões apresentam aspectos Daijo e Shoujo, especialmente no budismo, mas me parece que o assunto não foi devidamente aprofundado até nossos dias. Vou expor meu ponto de vista a esse respeito. Em linhas gerais, Daijo se refere à grande natureza, e grande natureza, logicamente, diz respeito ao nascimento e ao desenvolvimento de todas as coisas existentes. Portanto, Daijo abrange tudo, nada escapa. Neste sentido, o Daijo a que me refiro não é o Daijo do budismo, mas sim o caminho Daijo,
que engloba a religião, a filosofia, a ciência, a política, a educação, a economia e a arte. Evidentemente, inclui também a guerra e a paz, o bem e o mal. Ao observarmos o desenvolvimento de todas as coisas, notamos o caminho da natureza. Logicamente, o valor de um verdadeiro ser humano reside no fato de ele ser capaz de reconhecer que, por meio da obediência ao caminho, tudo se desenvolve naturalmente. Por essa razão, quando há desvio do caminho, força-se a situação, o que acarreta, infalivelmente, obstáculos e, por conseguinte, estagnação ou ruína. Assim, a realidade do mundo nos mostra que, se estivermos em conformidade com o caminho, haverá construção. Se nos desviarmos dele, haverá destruição. É exatamente como se passa com um trem. Quando se encontra sobre os trilhos, avança. Fora deles, não anda. Seguindo essa lógica, pode-se dizer que, em tudo, se algo desaparece, é porque existe uma razão para tal. Da mesma forma, se algo nasce, também há uma causa. O acaso não existe. Tudo ocorre porque há um motivo. Nesse sentido, quando uma ideologia tende para a esquerda, surge uma para a direita e vice-versa. Em qualquer situação, devemos seguir o caminho, sem pender para só um lado. É como dirigir um automóvel. Respeitando esse princípio, podemos dizer que o capitalismo, o socialismo, o comunismo, as alas conservadoras e as progressistas, o ativismo e o passivismo e demais ismos nascem por haver uma necessidade e, igualmente, desaparecerão quando não forem mais imprescindíveis. Evidentemente, as religiões também são assim. Elas só surgem por haver uma razão para tal. Acontece que os seres humanos, em sua grande parte, presos ao próprio ponto de vista, acabam considerando uma heresia tudo o que difere de sua maneira de pensar. O provérbio "tentar ver todo o céu através de um orifício no telhado" se refere a essa maneira de observar as coisas com a própria e estreita visão. No entanto, aos olhos de Deus, que governa a terra, a pequenez do ser humano, que discute por coisas insignificantes, deve ser bastante decepcionante. Neste mundo, tudo o que se torna dispensável para o ser humano sofre uma seleção natural. Entretanto, se uma coisa é necessária, por mais que o ser humano tente, não conseguirá eliminá-la. Suponhamos que surja uma nova religião ou ideologia. Mesmo que ela pareça supersticiosa ou errada aos olhos humanos, se for necessária à humanidade, progredirá. Caso contrário, será eliminada. Assim sendo, até certo ponto, devemos deixar os acontecimentos seguir seu curso natural. Se for uma religião realmente atuante de valor, a perseguição feita pelo ser humano até contribuirá para o seu crescimento. O maior exemplo disso é o cristianismo. Quem contestaria seu atual e próspero crescimento, apesar de seu líder espiritual ter sido crucificado? Escrevi este artigo para estimular o homem moderno a refletir sobre o erro de se ater à sua visão demasiadamente estreita e curta. Em 30 de janeiro de 1950. Felicidade. Desde a antiguidade, todo ser humano almeja a felicidade por ela ser seu primeiro e último objetivo. Apesar de todo esforço, estudo e aperfeiçoamento para alcançá-la, quantas pessoas a conquistaram de fato? Não obstante essa constante busca, a maioria permanece desafortunada. A realidade é que as pessoas em geral acabam deixando este mundo sem desfrutar a alegria de ver a felicidade concretizada. Será então a felicidade algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não. Todos sabem que a base da felicidade está na solução de 3 grandes problemas: doença, pobreza e conflito. Porém, como diz o ditado,
Falar é fácil, fazer é difícil. A maioria das pessoas acaba se resignando. Em tudo na vida, para cada efeito, existe uma causa. Evidentemente, a felicidade não foge a esse princípio. Sendo assim, o primeiro passo para resolver esse problema seria conhecer a causa. No entanto, como ele não consegue conhecer a causa, obviamente é impossível concretizar a felicidade a despeito de todo o esforço realizado. Então, qual será a causa da infelicidade? Vou esclarecê-la. Desde os tempos antigos, dizem: o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. Realmente é uma verdade eterna. A partir desse princípio, o empenho em fazer o próximo feliz deveria ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à infelicidade alheia. É realmente uma tolice querer colher felicidade semeando a infelicidade. É como a água numa bacia. Se a empurramos, a água vem para nós. Se a puxamos, ela se afasta. É nesse ponto que se vê o quanto a religião se faz necessária para a humanidade. A essência do amor cristão e da compaixão búdica é cultivar o sentimento altruísta de tornar o próximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente tem consciência de uma verdade tão simples. Para tanto, as divindades estabelecem diversas doutrinas, indicam critérios quanto à maneira correta de pensar, falar e agir, ensinam a existência do invisível e, por meio de seus representantes, conduzem as pessoas a uma fé verdadeira e sincera. No entanto, não é nada fácil salvar mesmo uma única pessoa. Isso é muito compreensível, uma vez que as pessoas em geral estão arraigadas no pensamento materialista por terem recebido uma educação que não acredita no invisível e dificilmente demonstram interesse no assunto. Passam a vida sofrendo, vagando em meio às trevas da desilusão e, no final, se tornam viajantes de uma jornada sem retorno. Realmente, a vida é sem sentido para a maioria. Se houver um meio de elas se tornarem verdadeiramente felizes em sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa, o mundo será realmente um paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas, em geral, resignadas, talvez pensem: não tenho como ser feliz em um mundo cheio de sofrimentos como este. Entretanto, nós afirmamos que existe um segredo para se tornar feliz e ofereço a presente publicação como um guia para revelá-lo. Em 1º de dezembro de 1948. Ordem. Desde os tempos antigos, dizem: Deus é ordem. Concordo plenamente. Em qualquer situação, se algo não transcorre tranquilamente, é porque a ordem não está sendo respeitada, principalmente no que diz respeito às relações humanas. Há uma máxima em chinês que afirma: mesmo entre um casal, deve haver distinção entre as partes. Entre o mais velho e o mais jovem, deve haver ordem. Realmente são palavras sábias. É surpreendente a quebra de ordem que vem ocorrendo ultimamente na sociedade. A ordem e a civilidade estão intimamente relacionadas e isso exige especial atenção. Conforme podemos comprovar quando observamos a grande natureza, tudo segue uma ordem. A sequência da primavera, do verão, do outono e do inverno, a alternância dos dias com as noites, o crescimento da vegetação, etc. Jamais ocorre de as flores da cerejeira desabrocharem antes das flores da ameixeira. Podemos citar vários exemplos. De nada adianta ir orar a uma divindade depois de tratar de outro assunto qualquer, pois nesse caso, o outro assunto se tornou prioritário e a divindade ficou relegada a segundo plano.
O mesmo se passa quando alguém vai receber jorei em situação de doença. Primeiramente, devemos dirigir-nos à igreja para recebê-lo e depois resolver outras questões. Assim procedendo, nem é preciso dizer que a eficácia do jorei será mais notável. Tenho observado frequentemente pessoas que constroem casas, reservam para seus filhos os aposentos do andar superior e ficam com o cômodo do térreo. Por estarem ocupando uma posição superior, os filhos passam a não mais dar ouvidos aos pais. O mesmo se dá no caso de patrão e empregado. Por essa razão, é preciso prestar muita atenção a esse aspecto. Pode parecer irrelevante, mas o mesmo cuidado se deve ter para com a ordem dos assentos em uma sala. O chefe da família deve ocupar a parte principal, em seguida a esposa e depois o primogênito, a primeira filha, o segundo filho, etc. Procedendo-se assim, o ambiente se torna plenamente harmonioso. Do contrário, é muito natural que possam ocorrer contendas e situações desagradáveis. Já participei de muitas reuniões cujo clima pesado podia ser logo percebido por quem chegasse. Notei que isso geralmente se passava quando a disposição dos assentos não estava de acordo com a ordem. De modo geral, para se definir os lugares, devem ser considerados de ordem inferior aqueles que ficam próximos à entrada do recinto e de honra os que estão mais afastados. Sabemos que a parte principal é a que se localiza em frente do tokonoma. Portanto, é preciso levar em conta o tokonoma e a entrada e definir os lugares com base no bom senso. Em relação ao lado direito ou ao lado esquerdo, vemos que este é de ordem superior, pois representa a parte espiritual. O lado direito se subordina a ele, pois equivale à parte material. Note-se que o braço direito é o mais utilizado por corresponder à matéria. Coletânea, série Jikan, volume 5, em 30 de agosto de 1949. Aguardar o tempo certo. Quando observamos os vários segmentos da sociedade, notamos como é grande o número de fracassados. Se o resultado do fracasso se restringisse ao sofrimento do indivíduo e este o aceitasse como azar ou falha própria, a questão estaria encerrada. A realidade, entretanto, é que isso não ocorre. O infortúnio de uma só pessoa abate a família e causa transtornos até mesmo a parentes e amigos, constituindo-se uma espécie de mal social. Evidentemente, no início de tudo, a pessoa não tinha a intenção de prejudicar ninguém. No entanto, do ponto de vista do resultado, a situação se torna um problema que não pode ser ignorado. Assim sendo, é preciso examinar com profundidade o motivo do insucesso, que normalmente se encontra em um ponto que passa despercebido. Ou seja, ao conceber um plano, inicialmente a pessoa prepara-o cuidadosamente para que nada falhe. Pelo menos ela imagina assim, mas, quando se entrega à execução da obra, infelizmente as coisas não correm como esperava. Inesperadamente, começam a surgir dificuldades e obstáculos. A pessoa fica perdida sem saber como agir e acaba perdendo o rumo. Esta é a trajetória habitual dos que não têm sucesso. Vejamos agora onde se encontra a razão do fracasso. Resumindo em uma frase, podemos dizer que o motivo se deve ao menosprezo do fator tempo. O tempo é um fator absoluto em tudo o que se relaciona ao ser humano. Por exemplo, as flores, os frutos, os produtos agrícolas, tudo tem seu momento. Mesmo que as demais condições sejam favoráveis, se o momento não for condizente, não há como os resultados serem bons. As flores desabrocham na primavera porque seus bulbos são cultivados no outono.
Aquelas que nos encantam do verão ao outono são plantadas na primavera. Os frutos também têm sua época de amadurecimento. Não podemos saboreá-los enquanto estão verdes. Quando maduros, tornam-se alimentos deliciosos. Os produtos agrícolas têm seu tempo certo de semeadura e transplantação. Além disso, naturalmente, eles precisam de temperatura e clima adequados. Conforme podemos ver, a grande natureza ensina ao ser humano a importância do tempo. Ela, em seu estado original, é a própria verdade. Por essa razão, o homem deve ter sempre a grande natureza como referência em todas as suas realizações. Aprender com ela é a condição suprema para não fracassar. A terapia espiritual, o cultivo de produtos agrícolas sem o uso de fertilizantes e outros métodos que eu preconizo praticamente não fracassam e geram bons resultados porque os mesmos respeitam a grande natureza. Assim sendo, jamais me precipito com relação a um planejamento. Analiso de maneira objetiva e exaustiva todos os ângulos possíveis e, após uma madura reflexão, certifico-me de que o projeto é correto, útil à humanidade e duradouro em todos os aspectos. Depois disso, faço os preparativos necessários e aguardo o tempo certo para sua execução. Sucede-se que a maioria das pessoas não tem paciência para esperar o momento propício. Como se lançam a obra prematuramente, surge o desequilíbrio entre o projeto e o tempo, e o andamento não evolui conforme o desejado. Desse modo, a pessoa se precipita, aumentando ainda mais o descompasso, e aí sobrevém o fracasso. As coisas acabam seguindo essa ordem. Portanto, o essencial é ter paciência para aguardar a chegada do tempo certo. Todas as coisas possuem seu melhor momento. São totalmente procedentes os velhos provérbios. Quem espera sempre alcança. Se esperarmos, teremos bom tempo para navegar. E mire e acerte o alvo. Outrora, muitas pessoas se impacientaram com a minha maneira de agir. Houve também as que me apresentaram sugestões e manifestaram suas aspirações. Como eu demorasse a executá-las, elas se impacientavam ou se questionavam. Quanto a mim, estava tão somente à espera da chegada do tempo adequado para iniciá-las. As conhecidas falas: aproveite os bons ventos, espere a chance, mas não a deixe passar, e aproveite o momento oportuno, confirmam muito bem essa lógica. Então, como podemos concluir que se trata do momento propício? Primeiramente, já com todas as condições preenchidas, as circunstâncias nos impulsionam a colocar o plano em execução. Sendo este o momento em que o tempo se encontra suficientemente amadurecido, ao iniciarmos a concretização do plano, tudo se processará com facilidade, sem se forçar a situação. Assim sendo, pouparemos esforços e tudo correrá suave e naturalmente. Em suma, devemos agir sempre após cuidadosa ponderação. Por exemplo, caso haja um obstáculo na frente de uma pedra pesada que desejamos empurrar ladeira abaixo, necessitaremos de muita força. Se soubermos esperar pacientemente, o obstáculo cederá pelo peso da própria pedra. Com o tempo, ela rolará até com o empurrão de um dedo. Se o rouxinol não canta, esperarei até que ele cante. Este poema é alusivo ao caráter de Ieyasu Tokugawa, fundador de uma dinastia que perdurou 300 anos, o qual sabia dar tempo ao tempo. Creio que com o que eu disse, puderam compreender o quanto é importante o tempo certo. Conforme consta no Ofudezaki,
Com o tempo, nem Deus pode. Realmente, trata-se de uma sucinta, porém extraordinária afirmação. Jornal Ricari, número 14, em 25 de junho de 1949. O pensamento Daijo e o pensamento Shoujo em relação à dedicação. Um perigo é acreditar cegamente no que as pessoas dizem. Por essa razão, mesmo que achemos correto o que elas afirmam, primeiramente devemos analisar se está ou não em conformidade com os propósitos de Deus. No caso de achar que algum ponto não está de acordo, devem ler e consultar os escritos divinos, pois a maioria dos assuntos poderá ter resposta em alguma parte dos mesmos. Baseados neles é que devem tirar uma conclusão. Há muitas pessoas que se equivocam nesse ponto. Recentemente, houve um fato que quero mencionar. Um membro começou a dizer o seguinte: como a Igreja Messiânica construirá o paraíso, os lares também devem ser paradisíacos. Sendo assim, no que diz respeito ao dinheiro, somente a quantia que sobrou do orçamento deve ser doada, evitando criar dificuldades financeiras. Ainda segundo sua afirmação, este seria o procedimento correto, pois assim não se sofreria monetariamente. Doar dinheiro em condições financeiras difíceis significa a criação de outro sofrimento, e isso não estaria de acordo com a vontade de Deus. É uma afirmação que se baseia no antigo ditado: a fé só nasce quando se vive com tranquilidade. Um membro, ao ouvir tal argumentação, ficou impressionado e então esse ponto de vista foi se espalhando. No final, chegaram a dizer que os lares não se tornavam paradisíacos porque o dinheiro era doado com sofrimento. Então, outro membro começou a dizer que Deus está atualmente precisando de muito dinheiro. Logo, mesmo passando por um pouco de dificuldade, devemos ofertá-lo. Então, criou-se uma divergência entre esses dois discursos. Não sei por que motivo, a primeira sempre ganhava da segunda. Dado que a situação continuava confusa, chamei as partes e disse-lhe o seguinte: a primeira afirmação de fazer com que o lar não passe por dificuldades está certa. De fato, é isso mesmo. Também está correta a segunda afirmação, que Deus está precisando de muito dinheiro e que é preciso ofertar dinheiro a todo custo, por maior que seja o sofrimento, para construir o quanto antes o paraíso terrestre e salvar o mundo. Ambas estão corretas, só que uma é Daijo e a outra é Shoujo. A primeira é um pensamento Shoujo, a segunda, um pensamento Daijo. Então, no segundo caso, será que as pessoas passarão por dificuldades por ofertarem dinheiro? Obviamente que não. Se for um Deus que, embora lhe ofereçam dinheiro, deixa a pessoa no estado de sofrimento, é melhor deixar de adorá-lo. Experimente doar em meio a algum sofrimento. Ofereça com a deliberada intenção de passar por dificuldades. O valor doado retornará multiplicado por 10. Longe de passar por dificuldades, o dinheiro retornará a você abundantemente. Falando-lhes dessa forma, ambas as partes entenderam. Principalmente as pessoas de pensamento shoujo compreenderam bem e outro dia vieram pedir-me desculpas. Estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Por esse motivo, achando que seria interessante que os senhores também soubessem da existência de problema dessa natureza, referi-me a eles aqui. Coletânea de Ensinamentos, número 11, em 7 de junho de 1952. Movimento de formação do paraíso por meio das flores. O objetivo da nossa igreja é a construção do paraíso terrestre.
Mas o que seria ele? Sem dúvida, é o mundo em que a verdade, o bem e o belo são praticados em sua totalidade. Evidentemente, além dos métodos de saúde da agricultura natural, que são a vida da nossa Igreja e visam a concretização desse mundo, temos o Jorei, que promove a renovação do corpo físico e espiritual. De mais a mais, é igualmente primordial promover a elevação do espírito da pessoa por meio do belo. Em relação a ele, é um novo projeto que, no momento, nossa Igreja está iniciando. Vou expor, primeiramente, a situação atual do Japão. Em uma classificação geral, o belo situa-se no domínio da audição, da visão e do paladar. No que se refere à audição, talvez nunca tenha havido época tão próspera em música como a atual, em virtude principalmente do rádio, sendo muito significativo o progresso do toca-discos, o avanço da indústria fonográfica. No tocante à visão, entretanto, a situação é muito precária, existindo apenas o teatro, o cinema e coisas do gênero. Em verdade, queremos algo que toque nosso sentimento pela beleza, que seja mais simples, mais próximo de nós e que não sofra limitações pelo fator tempo. Ora, o teatro e o cinema são excelentes meios para deleitar os olhos, mas como esbarram nas restrições impostas pelos horários, questões financeiras e meios de transporte, ainda não podem ser aceitos como completamente satisfatórios. O que propomos como excelente forma de propagação do belo é o cultivo e a distribuição de flores. Trata-se de ornamentar com flores não só as moradias, como também os demais locais onde houver pessoas. Hoje em dia, nas residências de pessoas acima da classe média, encontramos flores que enfeitam os cômodos, mas isso não é suficiente. Nosso objetivo é fazer com que as flores possam ser apreciadas por qualquer pessoa, independentemente de sua classe social ou do lugar onde ela esteja, no canto do escritório, sobre a escrivaninha e nos demais espaços. Nem é preciso dizer o quanto uma flor nos revigora e nos conforta. O ideal seria ornamentar, mesmo com um botão de flor, até mesmo casas de detenção e penitenciárias. Quão boa influência psicológica isso exerceria sobre os detentos. Se a sociedade chegar ao estado de existirem flores onde quer que haja pessoas, a força para tornar ameno este mundo infernal será realmente considerável. No entanto, atualmente, nada podemos fazer em relação a isso, dado o alto custo das flores. Precisamos, a todo custo, fazer com que elas possam ser adquiridas a preços bem baixos. Para tanto, devemos intensificar sua produção, sem prejudicar a de alimentos. A respeito disso, vou apresentar um ponto muito importante. Na questão de variedade de flores, o Japão é considerado o mais rico do mundo. Quanto ao método de cultivo, parece que nosso país tem atingido o nível mais alto. A tulipa, que antes era principalmente produzida na Holanda, já na época anterior à última guerra, passou a ser cultivada no Japão na região de Echigo, atual província de Niigata, mostrando um bom retorno financeiro pela sua exportação. Na província de Kanagawa, o lírio branco era produzido e exportado para a Inglaterra e Estados Unidos e sua produção vinha aumentando a cada ano. Pela pesquisa que fizemos, constatamos que os americanos admiram muito as flores do Japão e têm grande interesse pelas nossas belas flores e variedades raras. Assim, daqui para frente, devemos fazer das mesmas mais um recurso para a obtenção de divisas por meio de sua produção em larga escala. Até hoje, essa prática veio sendo negligenciada, mas de agora em diante é necessário estimulá-la amplamente. Uma vez que a flor é um produto cuja exportação não sofre limitações de quantidade, creio que oferece grandes perspectivas. Jornal Ricari, número 8, em 8 de maio de 1949.
Como acabar com os crimes? Dentre os crimes cometidos ultimamente, os mais graves são os praticados por indivíduos que, para roubar uma pequena soma em dinheiro, não hesitam em tirar a vida de seu semelhante. Para eles, isso é mais simples do que matar um cão. Quando vejo esse tipo de pessoa, fico pasmo diante de tamanha ousadia, incompreensível pelo senso comum. Podemos afirmar que vivemos em um mundo realmente pavoroso. Tais indivíduos não pensam em absoluto no sofrimento da vítima, nem na dor de seus familiares. Certamente, deveriam pressentir que, se fossem presos, seriam condenados à pena de morte ou que, mesmo com muita sorte, não escapariam da prisão perpétua. Seja como for, estariam jogando na lama toda a preciosa vida que têm pela frente, sem poder reintegrar-se à sociedade. Tal pensamento deveria ocorrer, mas parece que não é isso que se vê. Realmente, trata-se de uma psicologia difícil de entender. Os atos dessas criaturas estão à mercê de seus instintos e não passam de satisfações momentâneas. Seu objetivo não é senão gozar a vida por um curto espaço de tempo. Uma vez que terão de pagar um preço dezenas ou centenas de vezes mais alto, não posso crer que aquilo que praticam seja algo humano. Com base no que acabamos de dizer, talvez se pense que não haja uma explicação racional para os crimes, mas, na realidade, ela existe. Do ponto de vista espiritual, podemos compreendê-los muito bem. Conforme está nos ensinamentos de nossa Igreja, o ser humano possui 3 espíritos protetores: o espírito protetor primordial, atribuído por Deus, o espírito protetor guardião, escolhido entre os ancestrais, e o espírito protetor secundário, que dá origem aos desejos físico-materiais. Naturalmente, o espírito protetor primordial é a fonte da consciência. O espírito protetor guardião estimula a pessoa a praticar o bem, e quando o espírito protetor secundário se apossa da pessoa, é o espírito de animal que passa a dominá-la. Por esse motivo, embora mantenha a aparência humana, a pessoa torna-se tal qual um animal. Nestas circunstâncias, não tendo como lhe ocorrer o sentimento de pena ou compaixão, ela passa a manifestar plenamente sua crueldade. Uma vez que este é o motivo fundamental dos crimes hediondos, é muito perigoso se a pessoa não se empenhar para que sua alma não seja dominada pelo espírito animal. Basta um pequeno estímulo para despertar-lhes desejos malignos e torná-la uma criminosa. Nesse caso, o que se deve fazer? Não há outra forma senão recorrer à força da religião. Por que por meio da religião? Conforme já disse, a pessoa está dominada pelo animal, isto é, pelo espírito protetor secundário. Portanto, é preciso enfraquecer seu controle. Em termos mais claros, aumentar a força do bem em uma proporção superior à do mal, fazendo com que o espírito protetor secundário fique subjugado. Afirmo que, além deste, não existe, em absoluto, outro método mais eficaz. Antes de mais nada, é necessário que o ser humano ingresse na fé e, voltado para Deus, o reverencie e ore. Assim, procedendo, o Criador e o ser humano estarão ligados pelo elo espiritual e, através deste, a luz divina penetrará na alma. À medida que ocorrer a intensificação dessa luz, o espírito protetor secundário se atrofiará e sua força para utilizar a pessoa a seu bel prazer se enfraquecerá. Por exemplo, no íntimo do ser humano, há uma luta constante entre o bem e o mal.
Isso se dá em virtude do princípio exposto acima. Assim, por mais detalhadas que se tornem as leis e por mais rigoroso que seja o controle, será o mesmo que conter o criminoso apenas por meio de forças externas. Sem dúvida, é melhor do que nada, mas enquanto não se tocar o âmago do problema, os resultados serão insignificantes, apresentando-se situações sociais nefastas, como as que têm ocorrido hoje em dia. É impossível entender o fato de governo e educadores não terem percebido algo tão óbvio. Eles apenas suspiraram resignadamente e, por fim, se deram conta dos crimes brutais e do aumento da delinquência. Todavia, eles se limitam a pregar o restabelecimento dos princípios éticos e morais, bem como a reforma das diretrizes educacionais. Isso mostra que ambos ainda não conseguiram libertar-se das ideias anacrônicas que cheiram a mofo. Portanto, só nos resta dizer que se trata de um fato realmente lamentável. Pode parecer uma analogia carregada de ironia, mas é o mesmo que colocar água em uma peneira e, notando que esta vaza demais, diminuir-lhes os furos. Gostaria de apresentar a presente proposta aos líderes da nossa sociedade. Jornal Eco, número 114, em 25 de julho de 1951. O mundo do mal. É do conhecimento geral que qualquer que seja o povo no mundo atual sofre devido à insegurança quanto às doenças, guerras, conflitos ideológicos, crises econômicas. Primeiramente, tratarei de cada questão acima mencionada em relação ao Japão. Começarei pela crise econômica, que tem sido, entre os demais problemas, motivos de grande preocupação. Ela, que atinge não só o governo como também o povo, não constitui nada de novo, existindo um ponto sobre sua causa que a maioria não consegue perceber. Ela se encontra sob a influência do mal. Em primeiro lugar, o que está prejudicando consideravelmente os empreendimentos do governo são os pensamentos malévolos dos funcionários públicos de alto escalão. O que ocorreria se eles atuassem com consciência, afastando-se das práticas condenáveis? Evitar-se-ia o desperdício de recursos, pois esses funcionários teriam a consciência de que todas as despesas são provenientes dos impostos pagos com o sangue e o suor do povo, e não teriam coragem de gastá-los de forma a causar prejuízos. O desperdício de tempo durante o expediente também seria evitado, o que tornaria o trabalho mais eficiente, permitindo que o atual número de funcionários fosse reduzido pela metade. Como eles estariam cumprindo suas obrigações com boa fé, tudo correria favoravelmente, com boa aceitação da parte do povo, e assim não haveria, como se verifica atualmente, uma tendência a menosprezar e temer os oficiais do governo, que evidentemente passariam a ser respeitados e tratados com mais consideração. Além disso, com a extinção de favorecimentos, os quais levam à prática de subornos, não adviria o problema de corrupção, e isso levaria a população a confiar nos servidores públicos com toda a tranquilidade. Consequentemente, a fiscalização se tornaria desnecessária, e por não haver mais processos judiciais, o benefício para a economia do país seria incalculável. O indivíduo também se tornaria mais saudável, sem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, iguarias, e longe de ser nociva e sem sentido, sua vida se tornaria mais afortunada e, evidentemente, seu lar mais harmonioso. Não existiriam mais esquemas escusos que sempre acompanham obras públicas. Assim, tudo se tornaria mais barato e, nesse ponto, o benefício obtido seria incalculável.
Mesmo que pudesse ser concretizado apenas o que foi exposto, a metade do atual orçamento do governo seria mais do que suficiente e possibilitaria uma grande redução dos impostos, sendo, pois, imensurável a alegria da população. O mesmo se pode dizer em relação às empresas privadas. O que sucederia se todos os funcionários conseguissem libertar-se dos sentimentos maldosos? A fiel execução do serviço dispensaria gastos com comissões, banquetes e campanhas, e as barganhas e as fraudes tornar-se-iam uma raridade. Por conseguinte, as transações comerciais seriam realizadas em harmonia, e por não haver desperdício de tempo, elas ocorreriam de forma prazerosa, o que resultaria no aumento da produção, consequente diminuição dos custos e uma ampla demanda dos produtos. Principalmente no setor de exportação, o Japão se tornaria mundialmente imbatível. Além disso, o que nos deixaria mais felizes seria o desaparecimento de atritos entre patrões e empregados. Sendo a produção realizada com prazer, em ambiente de paz e cooperação harmônica, a eficiência no trabalho seria formidável e, em decorrência disso, haveria o aumento da renda e a preocupação com a subsistência seria extinta por completo. O país, com uma sociedade assim, não precisaria mais de vigilantes para seus cofres, e no que se refere aos livros contábeis, os registros em 2 ou 3 vias, como se faz hoje em dia, não seriam mais necessários. Também seria dispensável a realização quase que diária de negociações maçantes com a presença de 5 ou 6 fiscais da Fazenda. Seriam necessárias apenas aproximadamente 2 pessoas, que num tempo máximo de 2 ou 3 horas de negociação, dariam o assunto por resolvido. Portanto, o lucro de ambas as partes seria maior. Dessa maneira, em tudo a eficiência seria superior e a jornada de trabalho deveria diminuir pela metade em relação à da atualidade. Como o lucro aumentará, as instalações para recreações serão melhor servidas e a alegria de viver será incomparavelmente maior que a da atualidade. Os diretores e os dirigentes executivos agirão de forma transparente, pois os funcionários passarão a trabalhar com entusiasmo e isso garantirá a prosperidade das empresas. Observando se a política é do conhecimento de todos o quanto de mal é praticado de forma engenhosa. E por esse motivo, são raros os funcionários públicos e membros de partidos políticos que se preocupam seriamente em agir em favor do país ou do povo. Não é que os políticos deixem de levar em consideração o bem-estar da nação e da população, mas, por possuírem um egoísmo muito forte, a realidade comprova que tudo é feito visando-se ao benefício próprio e ao do partido. Quando se trata de emitir alguma opinião sobre os partidos de oposição, sempre fazem questão de ser contra. Realmente é a contestação pela simples contestação, feita de forma tão vergonhosa que é até difícil comentar. Não obstante, isso é considerado normal. No plenário do Congresso Nacional, são vergonhosos a zombaria, o insulto, o tumulto em relação à oposição e, no final, em uma atitude escandalosa, chegam à agressão física, dando-nos a impressão de estarmos assistindo a uma briga de indivíduos sem caráter. Gostaria de referir-me um pouco a respeito das eleições gerais, cuja realização está marcada para daqui a um mês. A maioria dos parlamentares, até hoje, não foi eleita de forma honesta, mas mediante a compra de votos e a concessão de favores. Consequentemente, é grande o número de parlamentares corruptos escolhidos, como foi na última eleição. Na situação atual,
em que o Japão se tornou um país democrático, desejo que sejam eleitos políticos que não nos causem vergonha. Parece que nesta votação, que se diz que será limpa, os candidatos estão mais conscientes. Por conseguinte, acredito que haverá uma grande melhora. Vou encerrar por aqui os comentários sobre política e, em seguida, observarei a sociedade em geral. Atualmente, o mal tem atuado em todos os setores da sociedade. Nos lares, verificam-se geralmente conflitos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, bem como desavenças entre amigos. São realmente pouquíssimos os lares que vivem em harmonia. Além disso, tem sido frequente ouvir sobre a ocorrência de discórdias e até ações judiciais entre parentes e conhecidos. Ultimamente, crimes entre parentes consanguíneos estão se alastrando, o que, além de serem lamentáveis, nos causam pavor. Diariamente, nos jornais, podemos ver inúmeros casos de roubos a residências, furtos, assaltos à mão armada, fraudes, apropriação indébita, roubo a lojas, furtos cometidos por batedores de carteiras, chantagens. Em linhas gerais, este é o aspecto da sociedade. Portanto, podemos afirmar que o mal que assola este mundo forma um lamaçal sem fundo. Em suma, como disse Buda, este é, sem dúvidas, um mundo de sofrimentos. Sendo o mal o causador de todos esses sofrimentos, não seria nenhum exagero afirmar que a sociedade atual é vítima do mal. Com efeito, entre milhares de pessoas, não existe uma só que consiga, um dia sequer, viver livre de preocupações. Dentre estas, a maior certamente é a doença. Por mais intenso que seja nosso temor de ladrões, podemos impedir sua ação trancando as portas. Estando com saúde e podendo trabalhar, conseguimos livrar-nos da pobreza. Vivendo com prudência, podemos evitar os processos judiciais. A doença e a guerra, por enquanto, são situações das quais não podemos nos esquivar. Analisando minuciosamente, podemos concluir que ambas têm origem no mal. E uma vez que todas as desgraças provêm do mal, está por demais claro que sua extinção só será possível por meio da religião. Será que os intelectuais do mundo entendem isso ou não? Fica difícil chegar a uma conclusão. Jornal Eco, número 174, em 17 de setembro de 1952. É possível solucionar os males sociais? O aumento alarmante de criminosos em nosso país é algo jamais visto. Roubos de grande monta praticados por uma quadrilha formada por mais de 100 ladrões, com um prejuízo total de 400 milhões de ienes. Casos de violência coletiva e aumento de crimes praticados por adolescentes. Certamente, trata-se de um quadro social que não pode continuar. Quando observamos como está a situação para aqueles acima da classe média, vemos que esta também se encontra em situação calamitosa. Há, entre outros casos, corrupção nas empresas públicas, subornos que envolvem determinados empreendimentos civis, e podemos afirmar que esses terríveis problemas parecem não ter fim. Estes são apenas os casos que vêm à tona, ou seja, são só a ponta do iceberg. E temos a sensação de que os atuais males sociais do Japão parecem não ter fim. É como uma montanha de lixo acumulado, onde não se tem sequer um lugar para pisar. Portanto, a grande questão com que nos defrontamos é como proceder para conseguir limpar. Naturalmente, não só as autoridades, como também os intelectuais estão apreensivos em relação a esses problemas tão difíceis, e reconheço
que estão se empenhando o máximo possível para encontrar uma solução. Entretanto, por que será que não conseguem vislumbrar ao menos uma luz? Vamos analisar a questão baseados no nosso ponto de vista. Na realidade, as pessoas envolvidas estão totalmente equivocadas, com a atenção voltada para o lugar errado. Raciocinemos. Em primeiro lugar, é preciso descobrir onde está a causa dos crimes. É óbvio que, se não a esclarecermos, não será possível tomar uma medida apropriada. Sem dúvida, a causa fundamental do crime está na alma do ser humano e em nenhum outro lugar. Dependendo do estado, claro ou escuro, de sua alma, a pessoa poderá tornar-se boa ou má. Por conseguinte, o foco da solução do problema é levar alguém de alma escura a se tornar uma pessoa de alma clara. Quem não percebe isso são os governantes e os intelectuais da atualidade, que tomam várias medidas somente em relação a aspectos secundários que vêm à tona, o que se transforma em um grande esforço para as instituições de prevenção de crimes. Contudo, é o mesmo que encher de água uma vasilha furada, motivo pelo qual jamais conseguirão erradicar os crimes, levem quantos anos levarem. Alguém disse que para exterminar os crimes é preciso colocar um policial vigiando cada cidadão. Realmente é uma expressão maravilhosa. Por conseguinte, por mais que se aperfeiçoe o sistema judicial e que a polícia e o Tribunal de Justiça realizem enormes esforços, evidentemente não conseguirão obter os efeitos esperados. Então, será que não existe uma medida eficaz que apresente resultados positivos? Sim, existe. Vou expor minuciosamente a esse respeito. Conforme já explanei, só há um meio de fazer com que a alma do ser humano se torne clara, sendo desnecessário dizer que este meio é a religião. Eu garanto que, além desta, não há outro. Contudo, será que basta ser uma religião? Isso também é uma questão que requer ponderação. Existem vários tipos de religiões, mas desejo referir-me às mais novas. Dentre estas, infelizmente, as que realmente nos deixam tranquilos são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. E qual é a situação entre as antigas? Creio que todos concordam comigo quando digo que não parece haver entre elas nenhuma com força suficiente para transformar o escuro em claro. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, analisar as religiões, observando sua essência, e selecionar algumas que pareçam razoáveis, e mesmo que não as apoiemos, pelo menos manter boas relações com elas. Afirmo que não há alternativa melhor. No entanto, não entendo por que os mais interessados na questão, apesar de se preocuparem com os males sociais, nem pensam em recorrer à religião. Afinal de contas, conforme já disse, a situação atual nos mostra que eles se agarram aos métodos materialistas e se recusam a abandoná-los. Consequentemente, a população é que segue infeliz. Creio que o mais importante é fazer com que eles despertem e reconheçam a essência da verdadeira religião. Sem dúvida, o pensamento dos criminosos se fundamenta no princípio materialista de não acreditar no que é invisível e se empenham em fomentar o mal social, achando que basta enganar os olhos alheios, concentrando a inteligência nessa forma de agir. Assim sendo, enquanto não exterminarmos esse pensamento, quaisquer outros métodos serão inúteis, pois eles não passarão de simples paliativos. Portanto, custe o que custar, devemos tomar por base o pensamento espiritualista e fazer com que se conscientizem da existência de Deus.
Se passarem a acreditar que Deus observa constantemente as ações de cada ser humano e entenderem o princípio de que a boa ação produz bom fruto e a má ação mau fruto, extirpar o crime pela raiz será uma tarefa fácil. Os intelectuais que lerem minhas palavras certamente dirão: não há dúvida de que seja exatamente como o senhor argumenta, mas isso não é suficiente para fazer os criminosos reconhecer a existência de Deus. Ora, eles se expressam dessa forma porque seus pensamentos também se encontram na mesma situação. Acham que forçar as pessoas a acreditar na existência de Deus irreal não passa de profecia de religião supersticiosa. Isto porque, quando nos referimos simplesmente à religião, tais intelectuais pensam baseados nas crenças existentes, o que é natural. Gostaria que se afastassem um pouco dessa visão e refletissem profundamente sobre a cultura científica. De fato, ela está progredindo rapidamente, apresentando sucessivas invenções e descobertas, e em comparação com 100 anos atrás, aquilo que era um sonho, hoje é realidade. Entretanto, as religiões, e somente elas, não mudaram nem um pouco em relação à época de sua fundação, há milhares ou centenas de anos. E, obviamente, não é possível que não surjam dúvidas quanto à causa dessa contradição. Consequentemente, hoje, ao observarem as religiões, os intelectuais consideram-nas como simples relíquias de um tempo antigo. Quando argumentamos que é preciso recorrer à religião para a solução do mal social, eles nos ignoram. Aqui reside o problema. Assim como o progresso da cultura científica vem formando uma época marcante, é preciso que também no âmbito da religião ocorra algo semelhante. E não seria surpreendente que surja algo mais avançado que a ciência. Desta forma, também não será de se estranhar que essa nova religião tenha o poder de solucionar os problemas que a ciência não consegue resolver. Se a pessoa conseguir compreender e aceitar o que estou dizendo, não há como não entender o que é a nossa igreja. Modéstia à parte, ela possui grande poder, e uma vez ingressando nela, a pessoa poderá reconhecer essa realidade facilmente. Raciocinemos. Por mais magnífica que seja uma coisa, se não nos aproximarmos dela, não conseguiremos vê-la. Por mais saborosa que seja uma comida, se não a provarmos, não saberemos seu sabor. Da mesma forma que se houver um tesouro enterrado e não cavarmos para resgatá-lo, será pura fantasia, ou seja, algo que apenas imaginamos de longe e é impossível de ser alcançado. Se ficarmos indecisos, deixando-nos influenciar por boatos e falsas notícias publicadas nos jornais, e acharmos que somos mais uma religião supersticiosa e trapaceira, rejeitaremos a felicidade. Antes de mais nada, é melhor que a pessoa dê um passo à frente e descubra. Há um sábio ditado que diz: se não entrarmos na toca do tigre, não conseguiremos agarrar seus filhotes. Revista Tijo Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. Poema 25. Deus escolheu Atami para aí estabelecer um protótipo do paraíso na terra, confiando a mim sua construção. Vou expor quão profunda e sutil e, ao mesmo tempo, grandiosa é a nossa Igreja Messiânica. Acredito que qualquer fiel que ler o presente texto ficará surpreso e sem palavras. Afinal, é preciso saber que o plano de Deus é algo impossível de ser imaginado pela inteligência humana. Podemos dizer o mesmo em relação à construção do paraíso terrestre que está sendo realizada atualmente em Atami. À medida que as obras avançam,
Os fiéis conseguem perceber as transformações no formato da montanha, na posição das árvores e nos locais previstos para as edificações. Enfim, a beleza de toda a paisagem e os arredores do solo sagrado estão diferentes a cada vez que visitamos o local. Principalmente em termos de muros de pedras, podemos considerá-los como os mais numerosos do Japão. As pedras necessárias à construção dos referidos muros são obtidas em um único lugar e em quantidade ilimitada. Por mais que sejam extraídas, não têm fim. Mesmo que se procure por toda a Atami, não se encontra nenhum local que disponha de tantas pedras. É realmente muito misterioso e não há uma só pessoa que não se surpreenda com essa realidade. Ainda que analisemos apenas o fato de as pedras já estarem reunidas no terreno, não há a menor dúvida de que Deus já havia preparado e planejado tudo há vários milhares de anos. Quando observamos a paisagem que envolve as redondezas do atual paraíso e sua manifestação harmoniosa do belo, a boa disposição dos diversos tipos de árvores e o aspecto das montanhas, somos levados ao estado de êxtase. No que diz respeito aos terrenos de que necessitamos, o fato é inexplicável, pois conseguimos adquiri-los um após o outro. A aquisição do terreno não se dá de forma dispersa. As terras são adquiridas uma ao lado da outra. Em relação ao tempo, ocorre o mesmo. Quando sinto a premente necessidade de obter um terreno, seu proprietário me procura, dizendo que quer vendê-lo a mim. Realmente, tudo avança de acordo com minha vontade. Periodicamente, visito o local da construção para inspecionar e, nessas ocasiões, surge-me involuntariamente um novo projeto. Assim, não tenho nenhuma necessidade de pensar, e essa é realmente uma situação muito cômoda. O que vem a ser o grandioso e surpreendente plano divino a que me referi no início? Para compreendê-lo, preciso falar sobre o significado da cidade de Atami, que é um dos pontos mais pitorescos do Japão. Conforme sempre tenho afirmado a seu respeito, trata-se de um local que preenche todas as condições de beleza relacionada às montanhas e ao mar, ao clima, às águas termais e aos meios de transporte acessíveis. Certamente, em todo o Japão, não existe nenhum lugar tão pitoresco quanto esse. Qual será a razão disso? Refletindo a respeito, é possível chegar à seguinte conclusão. Por ocasião da criação da Terra, o Criador projetou esse local, baseado em seu plano eterno. Provavelmente, isso deve ter sido há vários milhões de anos. Ele determinou terras paradisíacas no Japão, o qual, no futuro, será conhecido como o Jardim do Mundo. Como requisito, conferiu a elas, com perfeição, entre outras coisas, o clima, o ambiente, a beleza natural e aguardou a chegada do tempo certo. Esses locais, evidentemente, são Atami e Hakone e o Monte Fuji. Sobretudo, em relação à cidade de Atami, acredito que ele tenha objetivado um ambiente ideal de máxima beleza. Procedendo dessa maneira, finalmente, o nível de progresso da cultura material alcançou o estágio propício para a construção do paraíso, o que fez com que eu nascesse neste mundo e morasse em Atami, após vivenciar várias experiências e passar por algumas localidades. E ali, Deus iniciou a construção do protótipo do paraíso terrestre, que era o seu objetivo. Quando estou no Monte Zuyun, apreciando a paisagem,
Fico sempre a pensar que no início dos tempos, sem dúvida, Deus fez o plano e traçou o projeto. As ilhas Hatsushima e Oshima, que podem ser vistas ao longe, como se fossem jardins de pedras em miniatura, os 5 cabos, a ponta de Manazuru, a cadeia de montanhas do desfiladeiro Jukoku-Togue, o mar, que se apresenta como um espelho e nos faz confundi-lo com um lago, e, sobretudo, a beleza das montanhas de Atami. Se tudo isso não foi realizado pela suprema técnica divina, então o que será? Deixando tudo isso preparado no passado, nasci neste mundo como ser humano e no atual século XX passei a desenvolver o plano conforme inicialmente idealizado, e por esse motivo é normal que o número de milagres seja grande. Portanto, meus trabalhos não se limitam a esse pequeno paraíso terrestre. É possível imaginar que minhas diversas atividades foram preparadas desde a criação das coisas. A respeito disso, desejo expor mais um fato de suma importância. Apesar de ser um autoelogio, quando uma pessoa passa a usar como objeto de proteção uma folha de papel com o ideograma caligrafado por mim, manifesta-se um maravilhoso poder de cura. Sou capaz de caligrafar cerca de 500 folhas em 1 hora, o que quer dizer que em 7 segundos consigo caligrafar uma folha. Por meio dessa obra criada em 7 segundos, com uma folha de papel e tinta à base de carvão, salvo a vida de milhares ou dezenas de milhares de pessoas. Nem sei como explicar esse magnífico poder de Deus. Isso significa que não sou eu a pessoa poderosa, e sim Deus, que me concedeu esse extraordinário poder divino. Jornal Eiko, número 109, O Plano de Deus, em 20 de junho de 1951. Poema 29. Quando a luz de Deus se estender ao mundo inteiro, os povos renascerão. Finalmente, nas montanhas de Hakone, foi concluído o protótipo do paraíso terrestre denominado Shinsen-kyo, Terra Divina. Sem dúvida, esse jardim divinal é uma obra inédita tanto no Japão como no exterior. Pudemos construí-lo sobre altas montanhas, dispondo inúmeras rochas com total liberdade e manejando diferentes árvores, flores e vegetação das montanhas em um espaço bastante estreito. O encanto diante da beleza da natureza e o som das águas correndo por entre as rochas possibilitam um deleite paradisíaco, uma espécie de refúgio do cotidiano. Elogios como esses são externados por todos que nos visitam. Além do mais, ali está instalado o magnífico palácio do belo Museu de Belas Artes de Hakone, que deixa tudo ainda mais exuberante. Em resumo, é uma obra de arte que une a beleza da natureza e a beleza criada pelo ser humano, motivo pelo qual nós nos orgulhamos. O que eu citei é uma impressão obtida pela visão humana. Espiritualmente, no entanto, o protótipo do paraíso terrestre de Hakone oculta um amplo e inimaginável significado. Por meio de explicações detalhadas, poderão compreender quão profunda, sutil e incomensurável é a obra divina, a ponto de transcender a inteligência humana. Como eu digo sempre, no início, a obra de Deus é construída de forma extremamente pequena e vai sendo ampliada aos poucos até alcançar o mundo inteiro. Trata-se de algo profundamente misterioso. Esse processo pode ser aplicado ao mundo material. No caso de realizar uma ampla construção, primeiramente,
o ser humano faz uma maquete para depois entrar na fase de execução. Dessa maneira, basta compreender que a construção do paraíso terrestre da Terra Divina, concluída nesta oportunidade, simboliza o futuro protótipo do paraíso em âmbito mundial. Vou explicar o significado da escolha das montanhas de Hakone. Em primeiro lugar, quando analisamos o mundo espiritualmente, vemos que seu centro é o Japão e o Monte Fuji, o pilar principal do globo terrestre. Percebam sua magnífica forma, única em todo o mundo. Desde os tempos antigos, ele é chamado de Montanha Divina ou Montanha Sagrada, e os estrangeiros consideram-no o símbolo do Japão. Tudo isso encerra um profundo significado. O destino do Japão é tornar-se o centro do paraíso terrestre. Isso já estava estabelecido por Deus na ocasião em que o céu e a terra foram criados. Observem a beleza das montanhas e das águas, a diversidade de sua vegetação, a paisagem magnífica de cada estação, determinada pela mudança do clima, a maneira como essa paisagem se transforma. Essa rica dádiva da natureza encerra em si mesma a beleza paradisíaca. O imperador da dinastia chinesa Qin denominou Toho Horaijima, Ilha da Vida Eterna do Oriente, o que é bem compreensível. Os estrangeiros também reconhecem que o povo japonês possui aguçada sensibilidade, principalmente no que se refere ao belo, a ponto de dizerem que não há exemplo semelhante no mundo. Da mesma forma, é misterioso o fato de se reunirem no Japão, desde os tempos antigos, obras de arte de vários países. Assim, o Japão foi naturalmente abençoado com elementos do paraíso. Eis a razão de se dizer frequentemente que ele é o jardim e o museu de arte do mundo. Como vimos, o território japonês é o jardim do mundo. Assim sendo, Hakone pode ser visto como o jardim central do Japão. Além disso, ao cruzarmos o país de leste a oeste, veremos que essa cidade se encontra exatamente na parte central. E isso se evidencia ao observarmos que, a partir de Hakone, o lado leste é a região de Kanto e o lado oeste Kansai. Mesmo no aspecto cultural, creio que não há outro país que mais tenha absorvido as culturas oriental e ocidental. Equilibrando-as na justa medida, o Japão é o país que tem a missão de dar origem à tão idealizada cultura de paz. Ouvi dizer que, ultimamente, um grupo de intelectuais dos Estados Unidos começou a defender essa teoria, o que é natural. Dessa maneira, Hakone é o centro do Japão e o centro de Hakone é Gora. Atrás da montanha Son, avista-se a imponente montanha Kamiyama, a mais alta da cadeia montanhosa de Hakone, que é o ponto que separa as regiões leste e oeste do Japão e constitui seu verdadeiro centro. É um fato realmente misterioso, e acho que o nome Kamiyama, que se escreve com os ideogramas de Deus e montanha, é bem adequado. Na verdade, o protótipo do paraíso terrestre deveria ter sido construído sobre a montanha Kamiyama, mas, como isso era impossível, escolhi o atual local. Quando vim para agora, denominei minha primeira residência de Shinzanso, solar da montanha divina, para fazer referência à montanha de Deus. Na ocasião, denominei de alojamento Soum o local onde hoje se encontra o Nikoden, Templo da Luz do Sol, devido à relação com a montanha Soum. Um fato interessante é que a região de Gora foi desbravada pela companhia ferroviária Hakone Tozan.
Naquela época, construíram um jardim em estilo japonês no local em que hoje se situa o solo sagrado da Terra Divina. Um pouco mais abaixo, onde hoje temos o Parque Gora, havia um jardim em estilo ocidental. Tudo isso é misterioso. Dessa forma, o Japão é o jardim do mundo. O jardim do Japão é Hakone. O jardim de Hakone é Gora. E o centro de Gora é a Terra Divina. Portanto, a Terra Divina vem a ser o verdadeiro centro do mundo. Sua conclusão significa o estabelecimento do paraíso terrestre no centro do mundo, ou seja, o surgimento do paraíso terrestre. Por esse motivo, além de ser um fato inédito desde a criação do mundo, daqui para frente será um dia de comemoração mundial por toda a eternidade. A partir de agora, creio que 15 de junho será comemorado como a data do nascimento do paraíso terrestre. A propósito, desejo fazer uma declaração de suma importância. Tendo como ponto de partida o dia de hoje, a atividade espiritual será acelerada, centralizada na Terra Divina, em forma de um grande redemoinho que se move da esquerda para a direita, expandindo-se gradativamente. Eu acredito que sobrevirá uma mudança sem precedentes, e isso não é senão a reconstrução e a reforma do mundo. Jornal Eico, número 216, O Grande Significado do Paraíso Terrestre da Terra Divina, em 8 de julho de 1953.